Pronto, então, boa noite a todos. Mais um dia de palestras aqui do Grupo de Estudos em Caprinos Leiteiros, da Univasf, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em Inovação, além das pós-graduações em Ciência Animal e Ciência Veterinária no semiárido. Hoje nós teremos a professora Juliana Silva de Oliveira, que ela é professora associada do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal da Paraíba e atua na área de aproveitamento de forragens na área na dieta de ruminantes. E a gente tem a alegria, né, de tê-la aqui hoje para apresentar para a gente a palestra, né? E acredito que vai ser muito importante para a nossa região também, para que vocês estão aí também assistindo, tá? Então, a gente agradece muito a disponibilidade da professora Juliana, né, tirar um tempinho dela essa hora da noite para trazer para a gente aqui importantes informações sobre o tema. Antes de passar a palavra para ela, eu quero pedir para que desliguem os seus vídeos, por favor, e os áudios, porque pode atrapalhar um pouquinho a transmissão, às vezes acontece de atrapalhar. Então, aí também pode desviar a atenção um pouco, né, durante a apresentação. Então, tentem desligar, por favor, os vídeos, tem pessoas que estão ligadas ao vídeo, e o áudio também. Em relação ao formulário para o certificado, ele vai entrar no finalzinho da palestra, ele vai ser disponibilizado, vocês clicam e preenchem para ter o certificado. Não se esqueçam de colocar o nome correto, porque o nome que vai sair no certificado é o nome que vocês preencherem. Então, professor Juliana, muito obrigado e pode iniciar aí, tá bom? Muito obrigado mesmo pela participação aqui conosco. O professor Daniel, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, né? Espero que faça jus, né, às expectativas. Agradeço também a todos que estão, né, nos assistindo, né? Fico muito feliz, né? Todo mundo disponibilizando também um tempo para ver, né, essa palestra. Então, obrigada, viu, Daniel, em nome do, né, agradeço também ao grupo de estudos, né, em Caprinos Leiteiros, o GECAL da Univasf. Então, sem mais delongas, eu vou iniciar. No caso, né, a palestra, o título são Dietas com alta proporção de palma para caprinos e ovinos, fazendo um sumário do que nós iremos tratar sobre nesta palestra. Palma, qual que é o máximo que eu posso utilizar na dieta de ruminantes? Por que utilizar palma em alta proporção em rações de ruminantes? Dietas com alta proporção de palma e o desempenho dos animais. Diarreia em animais consumindo palma, as causas. Cuidados na utilização de dietas com alta proporção de palma. E, por fim, as considerações finais. Bom, então, qual que é o máximo que eu posso utilizar de palma na dieta? Já é sabido, né, é um paradigma, né, que eu não posso usar a palma forrageira como única fonte de forragem na dieta de ruminantes. Toda vez que se adiciona palma forrageira na dieta de ruminantes, eu tenho que ter uma outra fonte de forragem, seja um capim, seja uma silagem, o que for. Porque se eu fornecer somente a palma como a única forragem, esses animais vão ter diarreia. Diarreia devido ao quê? Devido ao alto teor de cálcio e oxalato e baixo teor de fibra. Então, tem várias pesquisas, né, falando sobre isso. Porém, qual que é a quantidade máxima de palma forrageira que podemos colocar na ração? E qual que é a quantidade mínima de fibra advinda de outra forragem que podemos colocar em rações à base de palma forrageira? Então, essas perguntas é que nós tentaremos responder nesta palestra. Mas a primeira é, por que utilizar palma em altas proporções em rações de ruminantes? Posso dar aqui inúmeras razões para isso, mas eu vou especificar as que eu acho mais comum no dia a dia. No entanto, eu não quero vender gato por lebre. Uma dieta com alta proporção de palma
não é o ideal. Mas quem está no campo sabe que nem sempre dá para trabalhar com tudo certinho. E às vezes as coisas não saem como deveriam. E aí a gente tem que trabalhar com o que se tem. Muitas épocas do ano, por vários motivos, às vezes, quem trabalha no semiárido sabe que a gente só vai ter palma em grande proporção e que os outros tipos de forragem vão ser bem limitados. Uma das razões são os problemas do planejamento forrageiro de outras forragens. Aí alguém pode falar, mas você está falando, a gente tem que trabalhar com o ideal, né, com o planejamento, sim, mas às vezes isso foge da nossa alçada. Por exemplo, em 2013, o Nordeste do Brasil teve a pior seca nos últimos 50 anos. Então, por mais que o produtor tenha se planejado para que tenha uma grande produção de forragem, ele não pôde, só sobrou a palma. Propriedades rurais com áreas de produção de forragem restritas. Eu já visitei aqui produtores rurais que criam caprinos, que criam ovinos, que têm 2 hectares de terra. Então, se eles querem aumentar o rebanho deles, há uma limitação aí de área para a produção de forragem. Flutuação no rebanho, tem várias coisas que acontecem que pode flutuar o rebanho da propriedade, o número grande de nascimentos, que é uma coisa muito boa, oportunidade, às vezes seu vizinho está vendendo ali os animais a preço de banana, e uma oportunidade de você comprar e ganhar dinheiro com isso. Então, tem N motivos que você planeja para a alimentação do número determinado de animais, no entanto, você tem um número superior de animais. E uma das coisas muito importantes, o alto custo da forragem nos períodos secos do ano. Muitas vezes, um concentrado energético, concentrado proteico, fica bem mais barato do que a forragem no período seco do ano. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu fui acessado agora em outubro, né? Olha só, o quilo do feno de capim-bufo é R$1. A silagem de sorgo, 30 centavos. O do capim-tifton, que é um capim, né, de qualidade superior ao capim-búfalo, R$1,30 o quilo. Enquanto que a palma, o custo dela é 5 a 10 centavos o quilo. Então, se lhe faltou forragem e você precisa comprar para fornecer aos seus animais, isso aqui vai pesar bastante no seu bolso. Então, esses são alguns motivos que fazem a gente pensar em fornecer uma dieta com alto teor de palma forrageira. Nem sempre essa dieta vai ter o ganho mais otimizado, maior produção, seja de leite, no caso de cabras leiteiras, seja de carne, no caso do ovinos, mas às vezes vai ser a mais rentável. Ou às vezes nem isso, é o que você tem. Então não tem como, ou você faz isso ou você deixa seus animais morrerem. Certo? O que fez a gente começar a trabalhar com dietas de alta proporção de palma, na verdade, foi realmente essa seca de 2013. Eu e o professor Edson Mal, né, a gente ia começar um experimento e precisávamos comprar ovinos. E aí nós fomos numa fazenda que estava vendendo ovinos de elite, o produtor vendia ovinos de elite, porém ele estava super agoniado para vender esses animais e estava vendendo num preço muito barato. Por quê? Por causa da seca, deu uma seca muito grande. Ele só tinha palma, não tinha nenhuma forragem disponível. Ele estava comprando no vizinho dele um pouco de capim-elefante de péssima qualidade,
não servia nem para botar fogo, porque ia queimar muito rápido, de tão seco e de baixo valor nutritivo. E a gente foi lá, os animais de raça, de puro sangue, morrendo, com diarreias fortíssimas. Isso nos fez pensar, o produtor ele estava vendendo barato, não é porque ele queria, era para pelo menos diminuir o prejuízo dele, porque ele já tinha perdido vários animais, né? Os animais estavam cada vez mais com diarreia, cada vez mais piorando, e ele estava com medo de perder o rebanho dele todo. Então, essas são condições que, no caso aqui, eu não estou preocupado do animal ter a maior produção. Eu quero, se esse animal manter ganho de peso, ou manter o mínimo que seja a produção de leite, já está valendo. Já é vantajoso. É bem melhor do que você perder um animal ou ter que, igual esse produtor, a vender a qualquer preço. Bom, vamos começar a falar sobre dietas, né, com alta proporção de palma e o desempenho de cabras leiteiras. Esse experimento, então, ele foi um experimento da dissertação do Niraldo, onde a gente testou, né, rações para cabras de leite em função de níveis de fibra em detergente neutro advindo de forragem que não seja palma. Então, a gente foi... a dieta que tinha mais palma, ela tinha 42% de palma na matéria seca. Isso, na matéria natural, é uns 80% ou mais. E aí a gente foi adicionando o feno de Buffel, né? O feno de Tifton, perdão. Foi adicionando o feno de Tifton, de forma que a dieta com menor teor de fibra, advindo de outro, que não seja a palma, né? Advindo do feno de Tifton, foi em torno de 12%, enquanto o maior, 32%. Certo? E aí, como que foi o desempenho desses animais? Como vocês podem ver, houve um efeito linear, tanto no consumo, quanto na produção de leite, como também na eficiência alimentar. Ou seja, a partir do momento que eu ia adicionando mais fibra na ração, ia melhorando o consumo do animal, ia melhorando a produção de leite do animal, ia melhorando a eficiência alimentar do animal. Porém, o teor de gordura, né, que a gente pensa, nossa, quanto mais fibra tem a dieta, a tendência é aumentar o teor de gordura do leite. Não teve efeito significativo. Então, se vocês observarem, não mudou a qualidade do leite dessas cabras. A produção de leite desse animal com baixa fibra foi inferior ao animal de alta fibra? Sim. Mas também não foi esse aumento tão drástico. Olha só, o animal com apenas 12% de fibra do feno de Tifton, ele produziu 1,5 quilos de leite por dia, enquanto que o animal de maior produção produziu 1,67 quilos, né? Uma diferença de 150 ml. Não é uma diferença tão grande assim, né? Ninguém aqui está querendo dizer estimular, né, uma produção de uma dieta, fornecer aos animais uma dieta com nenhuma quantidade de fibra, não é o caso. Aqui é mostrar, né, os reais resultados de quando a gente trabalha com dietas riquíssimas em palma e com baixo teor de fibra. Certo? Então, o que foi a conclusão, né, do Niraldo, né, que é um trabalho nosso, que foi aprovado pelo INSA, né, ele foi financiado pelo INSA. Então, em situações onde cabras leiteiras são alimentadas com palma forrageira e há escassez de outras forragens, 11,98% de fibra em detergente neutro
advindo de outra forragem, ela pode ser usada, sim. Certo? Bom, mas não era suficiente, porque toda vez que a gente trabalha com níveis, a gente não quer ver um efeito linear, um aumento ou um decréscimo concomitante. A gente quer ver uma curva quadrada, onde que a gente tem um ponto de máximo e depois o ponto de mínimo. E a gente não conseguiu achar. Então, essa foi até a tese do Ricardo, orientado do professor Edson Mauro, que hoje agradeço demais, um rapaz supimpa de bom, é professor hoje lá no Ceará. Parte da tese dele foi um experimento aonde a gente retirou totalmente a fibra da dieta. Nessa, então, tinha 0 de fenodidífton, né? E a dieta tinha 62,20% de palma. O restante era concentrado, que causa diarreia da mesma maneira, acidose quando está em excesso. E aí a gente foi aumentando os níveis de fibra. Nesse caso, como eram poucos animais, né, aqui a gente não tem dados de desempenho, mas a gente tem dado de consumo desses animais, né, dos parâmetros ruminais desses animais, que a gente vai ver lá na frente, e a digestibilidade das dietas. E o que a gente observou? Observou que realmente, quando a dieta tem um alto, só tem a palma, né, a tendência é um consumo baixo, que vai aumentando a partir do momento que você vai adicionando mais fibra, só que depois o excesso de fibra também restringe o consumo, que é o que a gente chama de efeito de enchimento. O trato gastrointestinal enche e aí isso evita o consumo que o animal consiga consumir mais. E o que isso afetou? Afetou a digestibilidade da fibra. O que era esperado? Dietas que têm alto teor de carboidrato não fibroso, que são dietas com alta proporção de palma, isso diminui a digestibilidade da fibra, porque você diminui o crescimento de micro-organismos que degradam a celulose e a hemicelulose. Então, isso a gente observou que, olha, sem nenhuma outra fonte de nenhuma forragem, a digestibilidade da fibra foi apenas 39%, enquanto que com 33, 22% de fibra foi em torno de 60%. Quando se adicionou muita fibra também, houve uma diminuição da digestibilidade. E isso afetou diretamente o conteúdo de energia que tinha na dieta. Então, em dietas contendo fibra indetergente neutro advindo da forragem, abaixo de 10,9% na matéria seca da ração, a digestibilidade da fibra é comprometida. Bom, aí são dados com cabras de leite e com ovino de corte. O efeito é o mesmo? Vamos ver agora. E aí a gente vai olhar sobre 2 aspectos em relação ao fornecimento da palma in natura e, posteriormente, na forma ensilada, né, incluída na ração total, certo? Mas vamos começar, então, com o fornecimento de palma in natura. Esta pesquisa da minha orientada, a Cleitiane, foi o doutorado dela, a pesquisa da tese de doutorado dela, e qual que é a ideia? Na verdade, aqui, gente, eu sempre vou estar contando uma historinha, e vou falando nomes, porque a gente trabalha, a gente tem uma equipe muito grande, e não fazemos esses trabalhos sozinhos, né? Tem bastante gente por trás, desde alunos, colegas professores, eu vou falar eu aqui, mas na verdade é nós. É um grupo bem grande, assim, e com muito trabalho do professor Edson Mauro,
que é, né, além de ser meu parceiro na vida, né, é o meu colega de trabalho, né, como também o professor Guerma, o pessoal do INSA, né, com o representante do professor João Paulo, o pessoal, perdão, da Empaer, né, com o professor João Paulo, e o pessoal do INSA também, né, a Érica, o George, o Joverg. Então, aqui é uma equipe muito grande por trás disso, além dos alunos, né. Bom, então, a Cleitiane aqui, como é que é a ideia aqui? Bom, o que surgiu? Como é que surgiu essa ideia? Surgiu da mesma história daquele senhor que estava comprando capim-elefante seco, que não dava nem para queimar. A gente fazendo ração para poder experimento, a gente começou a perceber que enquanto, na época, o farelo de trigo, o quilo do farelo de trigo era 90 centavos, o quilo de um feno de búfalo de péssima qualidade era 1,20. Ora, o farelo de trigo ele tem um alto teor de proteína, né, uma digestibilidade superior, por exemplo, ao feno, de um feno de péssima qualidade, que era o caso que a gente estava trabalhando. Com isso, então, a gente falou, por que não, então, ao invés de usar uma forragem como fonte de fibra, não usar um concentrado rico em fibra? E daí a gente pensou no farelo de trigo, que, além de ser barato, né, mais barato do que o feno, né, do capim búfalo, ele tem um alto teor de fibra em detergente neutro. Tudo bem, ele é um concentrado energético, mas ele tem bastante fibra. E aí a gente surgiu uma oportunidade, que foi o projeto do professor Vandrick, da Empaer, né, que é um grande projeto, quem tiver a oportunidade de ver os resultados, né, que é o Agrocap, precisava fazer alguns experimentos com ovinos, e aí a gente, esses experimentos, a coordenação era do professor Edson Mauro, e aí eles deram todo o apoio para que a gente pudesse, né, fazer esse teste. Na forma que a gente tinha uma dieta padrão, toda bonitinha, onde que tinha palma forrageira em torno de 40% na matéria seca, um feno de capim búfalo como fonte de fibra, não tinha trigo, milho, farelo de soja, ureia, suplemento mineral, cloreto, sulfato de amônio. Era direitinho como deve ser uma ração. As outras rações, o que a gente fez? A gente retirou todo o capim búfalo e fomos colocando níveis crescentes de trigo. Cadê o trigo? Aqui, ó. Fomos colocando níveis crescentes de trigo. Qual que é a ideia aqui? Quem seria o fornecedor de fibra? Seria o trigo. Eu não tenho feno, mas eu tenho um trigo. Como concentrados, a fibra estimula menos a ruminação e a mastigação do que um capim, uma forragem, né, grosseiramente moído, então a gente precisaria saber qual que é a quantidade a mais que deveria ter esse trigo para poder ter o mesmo desempenho que um animal consumindo uma forragem. E a ideia nossa era testar isso. Bom, e aí a gente estava esperando um resultado, e aí a gente teve, de certa forma, um desapontamento. Por quê? Aqui a gente sempre vai estar testando a dieta padrão, que é com feno, com cada uma das dietas com os níveis de trigo. E o que a gente já percebeu? Que os dados mostram? Que quando eu substituía o capim pelo trigo, o consumo de matéria seca caía, independente se fosse 30%, 37% ou 44%. E o ganho de peso
também. Opa! E o ganho de peso também. Então, enquanto que a dieta padrão, os animais estavam tendo um ganho de peso diário de média de 330 gramas, nos outros a média era em torno de 230, 220. O que não é ruim. Na verdade, foi um resultado até bom. Por quê? Porque a gente formulou a dieta para que os animais tivessem um consumo, tivessem um ganho de peso de 200 gramas por dia. Ora, todos atingiram os 200 gramas por dia. Só que a dieta controle, os animais ganharam bem mais do que os 200 gramas. No entanto, quando a gente olha a eficiência alimentar, que é o quilo de peso que o animal ganha por quilo de, perdão, quanto que o animal ganha de peso para cada 1 quilo de matéria seca que ele come, vocês vejam que não houve diferença significativa. Então, esse animal ganhou menos, porém, ele consumiu menos. Então, ficou 0 a 0 ali. 0 a 0 como? Ora, quando a gente bota na ponta do lápis, a gente vai verificar o quê? Que a dieta normal, ela teve um custo superior por animal do que as dietas que não tinha feno e foi adicionando trigo. Por causa de duas coisas. Primeiro, porque o trigo é mais barato, foi mais barato que o feno. Isso tudo, pessoal, essa análise econômica é considerando que vai ter que comprar o feno. Obviamente que isso muda a partir do momento que você produz a sua forragem. Mas não produziu forragem, vai ter que comprar, aí vocês vão ter que balancear isso. Né? Será que realmente, qual que é melhor? Qual que economicamente vai ser mais viável? Eu comprar uma forragem com determinado valor nutricional ou eu comprar um concentrado rico em fibra e que tem um respectivo, um valor nutricional superior à forragem? Não sei, né? Tem que realmente botar na ponta do lápis. Então, esse animal, além, por que o custo dele foi mais elevado na dieta padrão? Porque além do feno estar mais caro do que o trigo, tem que lembrar que esse animal consumiu mais. Então, isso fez com que o custo por animal, durante o confinamento, tenha sido mais alto do que os animais consumindo o trigo ao invés do feno. Isso possibilitou, então, uma renda superior dos animais, né? O que é a renda aqui? É uma renda operacional. O que é a receita operacional? É a renda, né? O lucro que se teve ao vender esse animal, menos o custo. Custo aqui da dieta, luz, mão de obra, medicamentos. Então, este animal aqui, ele permitiu uma renda maior, o animal consumindo 44% de farelo de trigo, do que o animal na dieta basal. Então, dietas com palma forrageira como fonte exclusiva de forragem e farelo de trigo como fonte de fibra pode ser utilizada na alimentação de ovinos confinados, trazendo resultados promissores em seu desempenho e melhores resultados econômicos. Apesar da resposta ter sido muito interessante, né, em termos de desempenho do animal, o principal desse artigo foi que nos abriu um caminho que eu vou falar lá na frente. Mas gravem isso aí, né? Por que eu estou falando? Foi fácil? Esses animais foram acometidos com diarreia? Sim, no início do experimento eles tiveram, sim, diarreia. Mas, depois, só que os animais que tiveram mais diarreia não foram os animais com menor teor de fibra. Não foram esse aqui com 30%. Foram animais com 37%, 44% de fibra. E aí a gente conseguiu resolver o problema sem mudar a ração, só com manejo.
só mudando o manejo. E é isso que eu quero falar lá na frente, depois que a gente discutir todos os dados, para vocês entenderem do que eu estou falando. Certo? Bom, vimos em relação à palminatura para ovino, só que agora a gente vai ver os resultados quando eu forneço uma dieta com alta proporção de palma, mas inclusa na silagem de ração total. Eu confesso a vocês que no início eu achei muito estranho essa silagem de ração total, principalmente com palma, né? A gente fala, nossa, é tanta umidade, aquela mucina. Quem me convenceu, né, e falou, olha, vamos fazer um experimento na forma de silagem, foi o professor Mauro, juntamente com o orientado dele, Danilo Marte. E eles vieram com essa ideia e o Mauro falou, pega e faz a ração, Juliana. Ele me deu as características para que uma ração seja bem fermentada, então a gente teve que balancear a ração para suprir as exigências nutricionais do ovino, para ganhar 200 gramas por dia de peso corporal e, ao mesmo tempo, ter as características, né, da planta para uma ensilagem. Eu confesso a vocês que no início eu falei, esse negócio não vai dar certo, e me surpreendi grandemente. Hoje eu sou uma defensora da silagem de ração total e acho que é a melhor maneira, né, na forma, quando você quer incluir palma na silagem, né, que seja na forma de ração total. Isso não foi, eu não vou usar um mérito que não é meu, esse mérito foi do professor Edson Mauro, que lançou essa ideia. Eu dei a ideia, foi da fonte de fibra, mas a ideia da silagem da ração total foi dele. Esse projeto também, eu tenho que falar, né, também está dentro do Agrocap, né, onde o professor Mauro era o coordenador da parte de forragem. Então, aí foi todo feito, né, esses dois experimentos. Na verdade, até agora, todos os experimentos foram feitos na EMPAER. Uns em pendência, outros, né, em Itacima, mas todos lá com a infraestrutura da EMPAER. Bom, como é que foi essa silagem de ração total? A ideia foi a mesma da palminatura, só que, como o desempenho dos animais deram uma queda, e isso não justifica não só porque substituiu a fibra da forragem pela fibra do trigo. Houve um outro porém também, porque ao adicionar trigo na ração, a gente teve que ir tirando a soja. E a qualidade da proteína da soja é bem superior à qualidade da proteína do trigo. Então, isso também prejudicou o desempenho dos animais que não tinham como fonte de fibra a forragem, mas tinha como fonte de fibra o trigo. Então, assim, não dá para falar ao certo, né? Obviamente, pode ter tido um efeito realmente do tipo da fibra, mas também houve um efeito também da qualidade da proteína. Então, acima de falar, não, vamos botar um concentrado, então, que tem uma proteína de melhor qualidade e que ainda seja barato. E aí, lembramos de quem? Lembramos, né, da torta de algodão. Mas antes da torta de algodão, a gente ainda testou o trigo novamente. Esse experimento aqui foi a tese do Juscelino, né, orientado do professor German, que é um outro parceirão nosso aí, que vai com a gente nessas loucuras aí dos experimentos, né, com seu fiel escudeiro, né, que é o Fleming, né, aonde a gente fez silagem de ração total, aonde fomos incluindo, tinha também a dieta padrão, né, aonde a gente tinha uma alta quantidade de palma, mas tinha uma fonte de fibra, também para os animais ganharem em torno de 200 gramas por dia, né? Aqui o teor de palma era superior a 50%, e com isso a gente foi diminuindo a quantidade de capim
búfalo na dieta até zerar e fomos aumentando a quantidade de trigo. E qual foi a resposta? A resposta, olha só, um foi a palminatura e comeu um vez de trigo. Outro foi a silagem de ração total, com palma inclusa na silagem de ração total, e também trigo. E qual que é a resposta que a gente teve? Foi justamente o contrário. Quando fomos retirando o feno e adicionando trigo, até zerar o capim búfalo, o feno de capim búfalo, olha o que aconteceu. O consumo de matéria seca aumentou. Certo? Apesar de não, perdão, gente, não mudou, né? Porque não teve efeito significativo. Então, o consumo não alterou. Né? Em relação à fibra, obviamente, a dieta com capim búfalo, ela teve, com maior teor de capim búfalo, teve um maior consumo de fibra do que a dieta sem o capim búfalo. Porém, né, não houve diferença significativa em relação ao ganho médio diário dos animais. Todos aqui, né, não teve diferença significativa, então o ganho de peso foi igual para todos. Como também a conversão alimentar, e como a conversão alimentar é o contrário da eficiência alimentar, a eficiência alimentar também foi igual. Então, antes, quando era in natura, ocorreu um efeito negativo. Agora, quando foi na forma de silagem de ração completa, não houve diferença significativa. Mas aí a gente meio que deixou o trigo para lá, sabe? Por causa dessa qualidade da proteína dela. Se você olhar em termos de renda líquida do animal, aqui o custo da ração foi maior com o trigo, porque apesar de não ter tido diferença significativa, a gente vê aqui que esse animal ele consumiu em torno, né, de 200 gramas do que esse, né? Mas aí são médias, então a variação de animal a gente não pode afirmar isso, mas como indicadores econômicos a gente considera a média, então esses animais aqui tiveram um custo, né, alimentar maior do que esse, porque eles comeram mais. No entanto, né, em termos de renda, esses animais tiveram a renda levemente superior do que os animais consumindo a dieta padrão com feno de capim búfalo. Certo? Então, palma forrageira como fonte exclusiva de forragem e farelo de trigo como fonte de fibra, elas podem ser utilizadas na silagem de ração total para ovinos confinados, proporcionando o mesmo desempenho que as silagens de ração total contendo palma e capim búfalo. Então, antes era negativo, agora não teve diferença significativa. Aí a gente largou o trigo um pouco do lado devido à proteína dele, porque a partir do momento que eu adiciono o trigo, a gente teve que diminuir a quantidade de soja para que as dietas fossem isoproteicas. E aí resolvemos trabalhar com uma fonte, um concentrado, que também é rico em fibra, mas que é uma fonte mais nobre, que é a torta de algodão, que não é tão cara, é mais cara que o trigo, geralmente, mas é mais ou menos o preço de um feno no período seco do ano, ou de um capim, né? Se você for comprar qualquer outro tipo de feno, né, ou de capim no período seco do ano, o valor está lá em cima. Né? Qual que é a vantagem da torta de algodão? É que ela é rica em proteína, ela tem em torno de 28% de proteína, é rico em energia, porque sobra ainda no processamento uma quantidade considerável de lipídio, né, de gordura, do óleo de algodão, e tem um teor bem considerável de fibra. E a ideia foi a mesma, fazer uma dieta padrão, onde a gente tinha o feno de búfalo,
Quem não é da região aqui semiárida deve estar achando estranho. Por que fala tanto do búfalo, do búfalo? É porque realmente é a forragem, né? Depois da palma, é a forragem que mais resiste ao período seco do ano. Você olha para um pasto de búfalo, você fala no período seco, não tem capinha aqui, mas dá uma chuvinha, ele cresce de uma maneira espantosa, certo? Bom, e aí, aqui também na forma de silagem de ração total, aonde a gente foi diminuindo o teor, né? A gente tem essa dieta padrão, essa daqui tem quase nenhum feno, né? E fomos incluindo a torta de algodão. Esta daqui já não tem feno nenhum e nem essa. Então, essa dieta aqui não tem forragem, a não ser a palma, e tem 25% e 30% de torta de algodão. Certo? Essa aqui também foi feito na Empaer, né? Faz parte do Agrocap. Foi a tese do Danilo Marte, né? Que está fazendo ainda, ele está finalizando ainda os dados, orientado do professor Edson Mauro. E aqui a palma entrou em torno de 35% da matéria seca da ração. O resto tudo, o que não era, né, o teor de feno, então a dieta é uma relação volumoso concentrado aqui de 50% na matéria seca, né? 50% era palma ou feno, e os outros 50% era o concentrado, né? Mais o que a torta de algodão entrou no lugar do feno. E qual foi o resultado? O resultado foi que não houve diferença no consumo de matéria seca desses animais. Também não houve diferença no ganho médio diário dos animais, que consumiram, né, que ganharam em torno também de 200 gramas, como também não houve diferença na conversão alimentar, né? Então, o quanto todos os animais, para ganhar 1 quilo de peso vivo, eles teriam que consumir a mesma quantidade, seja da dieta padrão, seja das dietas onde a gente foi tirando a fonte de fibra de forragem e foi adicionando uma fonte, né, a fonte de fibra da torta de algodão. Está em andamento ainda essa pesquisa, né? A gente não fez ainda a viabilidade econômica, por isso que eu não vou mostrar aqui, né? Mas é um resultado bem interessante, certo? Então tá, vejam só. Pelo que eu vi, quando eu forneço palma in natura, né, sem uma outra forragem, a palma ali pronta, você tirou ela do palmal, picou, sem uma outra forragem, isso prejudica o desempenho dos caprinos e ovinos. Mas, quando eu forneço a ração com palma na forma de silagem, e sem outra forragem, isso não interfere no desempenho do animal. Por quê? Essa é a nossa pergunta. Por que disso? Para isso, então, vamos voltar lá nas causas da diarreia em animais consumindo palma. A primeira coisa que a gente falou é que por que o animal que consome grande quantidade de palma tem diarreia? Por causa do alto, aqui está baixo, mas é alto, mas do alto teor de oxalato e de cálcio. Vamos ver? Então, se você olhar a composição mineral de 2 tipos de palma aqui, muito utilizados aqui no Brasil, a gente vê que a quantidade de oxalato, porque o oxalato, ele se complexa com cálcio e causa essa diarreia. A ideia seria essa. E é verdade, o oxalato em grande quantidade, ele faz isso. Só que qual que é essa quantidade? Acima de 20 gramas por quilo do material da planta. E, no caso da palma, ela tem em torno de 10 vezes a menos do que é considerado tóxico para ruminantes.
o ruminante ele tem uma tolerância maior a níveis mais altos de oxalato do que os não ruminantes, né? Então, caprinos, ovinos, bovinos têm mais do que aves e suínos, devido aos micro-organismos ruminais que conseguirem quebrar a parte desse oxalato. Bom, isso já me mostra que não é bem assim, né? O oxalato em si, ele vai ser complicado ele dar diarreia. E aí junta-se outra coisa, se a gente olha outros capins muito utilizados, é o caso do capim-elefante, o capim-búfalo, o sorgo, o milheto, eles têm teores de oxalato bem superior à palma. Então, se o oxalato, se fosse a quantidade de oxalato que fizer, se fosse isso que fizesse os animais terem diarreia, então capim-elefante era para dar diarreia, capim-búfalo era para dar diarreia nos animais, sorgo e milheto, porque são teores bem mais elevados de oxalato, e a gente sabe que isso não acontece. Então, pela modéstia, sendo mais sincero, eu não acho que o problema seja o excesso de oxalato e nem de cálcio. Então, a gente sobra o baixo teor de fibra fisicamente efetiva. O que é a fibra fisicamente efetiva? É a fibra que estimula a mastigação dos ruminantes e, com isso, vai fazer com que o ruminante salive. Essa saliva é o que vai manter o pH do rumen próximo à neutralidade, deixando, então, fazendo com que o rumen, né, seja saudável. Os micro-organismos que têm lá naturalmente, eles possam se multiplicar, certo? Vamos olhar aqui os dados, aqui são diferentes, né, tipos de palma muito utilizados. Quando a gente repara o teor de fibra dele, quando a gente compara com outras forragens, realmente é baixo. Vocês viram que eu mostrei até em relação a concentrados, a torta de algodão, por exemplo, tem 50% de fibra, né? Enquanto que a palma, que é considerada uma forragem, tem em torno de 25%, 28%, 30% de fibra. Porém, a gente não fala muito, mas para mim é o que pega mais, principalmente para pequenos ruminantes, é que concomitante ao baixo teor de fibra, as palmas têm um altíssimo teor de carboidrato não fibroso. E por que que esse baixo teor de fibra efetiva e alto teor de carboidrato não fibroso podem causar diarreia? A diarreia advém da acidose ruminal. Tem-se, obviamente que depende da forragem, a gente sabe que uma dieta, para que o ruminante não tenha acidose ruminal, em média, a dieta tem que ter mais de 25% de fibra na matéria seca e menos de 44% de carboidrato não fibroso. Então, quando eu forneço só palma como fonte de energia, ou como fonte de forragem para o animal, esse animal, ele diminui a mastigação, com isso ele diminui a salivação, o pH do rumen cai, e aí eu causo uma acidose ruminal, que se torna uma acidose metabólica, que vai causar a diarreia. Só para vocês terem uma ideia dessa ligação tão direta, né, a gente vai voltar naquele primeiro trabalho com caprinos de leite, o segundo trabalho do Ricardo, onde, né, ele tirou toda a fibra e só tinha palme concentrado num tratamento e foi adicionando fibra. E aí, qual que é o conceito da acidose ruminal? No caso da acidose subclínica, que é aquela acidose que o animal, ele não vai morrer, mas o desempenho dele vai estar bem comprometido, e se ele continuar com essa dieta, a tendência é que ele entre numa acidose clínica, né? Então, a acidose subclínica é quando o pH ruminal está abaixo de 5,8 por mais de 12 horas no dia. Aqui, ó, é 5,8. Aqui é o pH das dietas
que nós fornecemos, a gente mediu o pH do líquido ruminal a cada 2 horas, e como vocês podem perceber, os únicos animais que não estavam, segundo aqui, né, segundo essa afirmação de Krause e Wotzel, são os animais que estavam consumindo 46,3% fibra advinda de forragem. Todos os outros animais passaram mais de 12 horas com pH abaixo de 5,8. Então, daqui para cá, os animais todos estavam com acidose subclínica. Então, a fibra realmente ela tem um efeito sobre a diarreia dos animais. Mas será que é só isso mesmo? Vocês acham que é só o baixo teor de fibra fisicamente afetivo na palma que causa a diarreia dos animais? E como é que você me explica aqueles desempenhos iguais quando a gente utiliza a silagem de ração total? E como vocês me explicam esse pH aqui do experimento da Cleitiane, aonde, quando eu tiro a fibra advinda de feno e adiciono o trigo, o pH, esses animais não estão com acidose. A média aqui foi acima de 5,8. Não houve diferença significativa. Da mesma maneira, nesse experimento do Danilo Marte, aonde o pH ainda foi mais alto. Então, essa dieta aqui e ela não tinha forragem. E elas conseguiram manter o pH, né? Da mesma maneira, eu não coloquei aqui, mas na outra tabela tá, né? Não houve diferença estatística, né, entre os pHs. E aí, como é que vocês me explicam isso? Bom, então, respondendo a pergunta, é só a questão da acidose ruminal? Não. Existe um outro problema, que é o crescimento de micro-organismos indesejáveis na palma. E você sabe como que a gente descobriu isso? Da pior maneira possível. Foi no experimento da Cleitiane, quando a gente estava usando a palma in natura, ou seja, picada, sem ser na forma de silagem, e trigo. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a gente fez a ração sempre tomando muito cuidado, né, para tentar evitar esse excesso de carboidrato não fibroso, porque já tinha um baixo teor de fibra efetiva. Né? Foi bem no Natal, coitada da Cleitiane e do nosso grupo de estudo, né? O Guilherme, os nossos alunos, o Danilo e outros, né? O que aconteceu? Num belo dia, ela liga, isso já tinha uma semana ou 2, né? Que estava entrando, já estava no período pré-experimental, ela ligou para a gente e falou: professora, 2 animais morreram e os outros estão passando mal. Eu falei: eita, acabou comigo. Fui lá para Tacima matar os bichos do pessoal lá da Empaer. E aí, só que assim, a gente tinha trabalhado tão de jeitinho das rações, e a primeira pergunta que eu fiz: de qual tratamento? Do tratamento com os maiores níveis de trigo. E aí a gente pensando, o que poderia ser? E comecei: olha, me conte como é o seu dia, desde que você acorda até quando você vai dormir. O que você faz no manejo? E no que ela contando, ela falou: olha, aí o que a gente faz? A gente tritura a palma e armazena a palma, né? Uma parte a gente usa pela manhã e a outra parte a gente armazena já triturada para armazenar à tarde. Eu falei: pronto, descobrimos o que é. E isso que deu a ideia foi a cana. Eu sou mineira, sou da região do Cerrado, e meu pai é produtor rural. E ele me trabalhou quando eu era menina, né? Eu tinha um confinamento com cana-de-açúcar, eu me lembro muito bem
da gente andando pelo confinamento e ele falando, olha, as sobras com dieta com cana, você tem que tirar a sobra de manhã e de tarde, porque fermenta, né? E isso mata os animais. Eu falei, pronto. Palma é ótimo para micro-organismo. Tem água e tem carboidrato não fibroso. Tudo que o micro-organismo quer. Né? Muita umidade e muito carboidrato. E aí a gente começou, falou, não, ó, vamos mudar o manejo. A partir de hoje, você irá triturar a palma de manhã e de tarde, na hora do fornecimento, e vai tirar as sobras 2 vezes ao dia, porque a maioria das pesquisas, né, quem trabalha com o animal confinado, geralmente retira a sobra só uma vez por dia, que é de manhã. Um calor danado lá em Itacima, e aí a gente alertou para isso. E eu e o professor Mauro, olha, a gente tem que estudar isso, tem que estudar isso. E aí foi o que fizemos. A gente está agora, né? A gente já tem outras pesquisas, mas a mais interessante pesquisa, ela está sendo realizada agora por os dois Diegos, o meu orientado de mestrado e o orientado de doutorado do professor Edson Mauro. Então, a gente está falando assim, pô, tudo bem, se cresce micro-organismo, a gente tem que ver o que acontece. E a partir do momento que a gente fez isso, com o experimento lá da Cleitiane, a gente não mudou dieta, não mudou nada, só mudou o manejo. Todos os animais, nenhum teve mais diarreia. Nenhum teve problema relativo à diarreia, febre, qualquer doença que fizesse com que caísse o desempenho ou levasse os animais ao óbito. Né? Antes vocês pensavam, mas podia ser outra doença, a gente levou uma veterinária, ela olhou tudo e realmente o que tinha era uma infecção, né, bacteriana, que ela pensou que poderia ser. E como é que a gente como que a gente testou? Como que a gente está testando se realmente está tendo esse crescimento de micro-organismos? Ora, aqui são 4 dietas, onde a gente tem somente 7,5% um feno de capim búfalo, de qualidade bem inferior, 15%, 30% e 45%. Então, essa dieta aqui tem basicamente palma e concentrado e um pouquinho de feno. Essa daqui tem 15, essa tem 30 e essa tem 40. No período pré-adaptativo, antes dos animais entrarem nessa dieta, a consistência das fezes deles eram essas, ó, extremamente saudáveis. Na primeira semana do período experimental, olha o que aconteceu. Esses animais começaram a ter, os animais com menores teores, com menor teor de feno, teve diarreia, as fezes ficou bem pastosas, e os outros, as fezes, né, foram se normalizando. Mas vamos andando no experimento para a gente ver o que aconteceu? Segunda semana, então, ó, primeira semana diarreia, segunda semana, continua com diarreia, 7,5%, o que estava recebendo apenas 7,5% de búfalo. E esses aqui, as fezes, estão na consistência, né, um pouco pastosa, e aqui a consistência característica mesmo dos ovinos. Aqui, para não dizer que eu estou mentindo, vou mostrar rapidinho um vídeo dos animais.
E aí, na quarta semana, olha como já estão as fezes. Mesmo do animal consumindo menos capim-búfio. E aí não se pode dizer que é devido ao baixo consumo de matéria seca, porque esses animais estão consumindo uma grande quantidade na matéria natural, que ao ser convertida ainda vai continuar alto na matéria seca. E no 30º dia, os animais totalmente adaptados. Ninguém, todo mundo com a consistência saudável das fezes. Então, esses animais se adaptaram sem mudar a dieta. Então, ora, se fosse só a fibra, vocês não concordam comigo que deveria manter a diarreia? Por que que esses animais não estão mais com diarreia? Mesmo sendo a mesma dieta. E aí? É porque ali na palma está se crescendo. Quando você está fornecendo a palma, você já está fornecendo a palma com alta quantidade, né, bastante contaminada ali por micro-organismos. Alguns, né, a maioria que não vai causar nenhum problema para o animal, mas alguns que têm potencial, sim, algumas estirpes que podem causar, que são patogênicas, e com isso, causando diarreia nos animais. Olha só que interessante. Nesse experimento, em cada semana, né, a gente fez 3 contagens de enterobactérias e Escherichia coli. Tanto as enterobactérias, a família de enterobactérias, eles existem ali micro-organismos que têm um grande potencial patogênico. Um deles é a Escherichia coli, outra tem a Klebsiella, tem a Shigella, todas elas estão como enterobactérias. E a Escherichia coli, né, também é uma enterobactéria, mas ela tem estirpes, né, que tem um alto, que são extremamente patogênicas, extremamente resistentes. E olha que interessante, quando a gente, após, né, a gente colocava a ração e ia pegar as sobras, a gente pegava uma amostra das sobras dos animais no coxo e fazíamos a contagem, né? Tanto dos micro-organismos das enterobactérias, né, que é esse grupo maior, quanto da Escherichia coli. E olha que interessante, as dietas com maior teor de palma têm um maior teor desses micro-organismos no alimento que o animal está consumindo do que os animais com maior teor de fibra e menor teor de palma. Então, a fibra ali, ela está tendo um efeito não só de mastigação, mas de diluir ali a umidade e o carboidrato, que é fonte, né, é comida, né, é substrato para esses micro-organismos. Olha aqui na quarta semana, é a mesma dieta, mas o teor de tanto de entero quanto de Escherichia coli foi menor. Ah, mas como? Aqui, porque sobrava pouca sobra, os animais aqui estavam consumindo bem menos do que esse. Então, tinha pouca sobra ali no coxo, né? Os animais estavam consumindo mais, e isso evitou, então, que esses animais, né, tenham, que houvesse esse maior crescimento de micro-organismos. Mas tudo bem, é no alimento. E após passar no trato gastrointestinal e nas fezes, comportamento mesmo. O animal consumir um alimento rico em enterobactérias e em Escherichia coli, vai ter uma maior excreção desses micro-organismos nas fezes. Consumiu menos no alimento, consumiu menos nas fezes. Excretou menos nas fezes. Ah, mas tudo bem, nem todas aqui, né, não é que todas aqui vão fazer mal ao animal, não. Mas tem potencial. A partir do momento que você deixa multiplicar ali uma grande quantidade de micro-organismo ali no alimento que você está fornecendo, você está ali possibilitando
que algum micro-organismo patogênico também se multiplique e que vá para dentro do animal e dentro do animal cause essa doença, cause doença no animal, certo? Bom, aqui é só mostrando mesmo a plaquinha, que é essas contagens, né? Como é que a gente é contando mesmo. Aqui essas aqui metalizadas são Escherichia coli, e aqui são enterobactérias. Quem fez essas contagens foi o Naison, agradecemos imensamente, o meu orientado e aluno de doutorado do professor Mauro. E aí, a gente tem um trabalho da dissertação do Ranieri, né, em parceria com a Gildênia, que foi aluna de doutorado. Ranieri foi meu orientado de mestrado, e ela de doutorado do professor Mauro, que a gente foi testar. Veja só, a gente testou 2 tipos de palma, o crescimento de micro-organismo ao longo do tempo em 2 tamanhos de corte. E olha que como o resultado é interessante. A gente percebe que, por exemplo, a hipa sertânea, né, a quantidade, quando é cortada 2 centímetros, a quantidade de Escherichia coli já é alta a 0 horas. E permanece até as 24 horas. Já quando eu pico a palma em partícula maior, o crescimento de Escherichia coli, ela acontece, mas ela demora 12 horas para chegar nos mesmos níveis do que com 6 horas já se tinha quando a partícula é menor. Da mesma maneira, a palma gigante. Nós percebemos que quanto menor a partícula, maior é o crescimento de micro-organismos. Você está extravasando ali o substrato para ele crescer. E que o tempo é imprescindível. Quanto mais tempo o alimento fica no coxo, maior o crescimento desse micro-organismo no coxo, na comida, e, consequentemente, mais micro-organismo eles vão consumir. Ainda na dissertação dele, a gente falou, não, tudo bem, isso em laboratório, sem o animal, mas e com o animal? E aí a gente fez um teste. A gente fez 3 tratamentos. A palma forrageira só era processada na hora do fornecimento. Outro, a palma forrageira era processada pela manhã para ser usada de manhã e de tarde, e outro se utilizou silagem de palma. E olha que interessante, na silagem, a quantidade de enterobactérias era menor do que quando eu triturava ela, processava pela manhã para usar de manhã e de tarde. Certo? Por que disso? Porque quando eu ensilo a palma, eu estou ali, ó, direcionando o processo de fermentativo. Eu estou pedindo ali quem está fermentando, quem está fazendo, quem está usando pelo processo, as bactérias láticas. E o produto final dela vai ser ácido lático, ácido acético. Quando eu abro o silo e forneço para o animal, boa parte daquele carboidrato que ia ser fonte para essas bactérias, enterobactérias, Escherichia coli, já não tem mais, já foram transformadas em ácidos graxos voláteis, que é fonte de energia para o ruminante, mas não é fonte para ela. Então, eu desestimulo o crescimento na forma de silagem. Aqui a gente testou, mas tudo bem. Mas a gente sabe que adicionando fibra, eu diminuo isso. Por quê? Eu estou diminuindo também. Mesmo assim, eu não quero usar silagem, eu quero usar a palma in natura. E eu quero, então, eu vou adicionar feno, porque aí eu tenho a questão da acidose, mas eu também controlo esses micro-organismos ruminais. A gente está testando agora, lá no INSA,
com a orientação, né, a orientada do German, né, e quem está ajudando a gente, né, a Daiane, a dissertação da Daiane, e quem está, assim, vestiu a camisa é o George e a Érica do INSA, né. E como é que é? A gente foi adicionando também na palma níveis de feno. Então, começa de 0 só palma até 80% de feno de capim. E aí, o que é que a gente percebe quando a gente olha a Escherichia coli? A Escherichia coli aqui é as colunas. Que, olha só, mesmo com feno, foi alto a contagem de Escherichia coli. Isso é explicado por causa do pH. Isso assustou a gente, mas depois a gente viu. A partir do momento que eu coloco o feno, eu mantenho o pH alto. E esses micro-organismos se multiplicam melhor em pH mais ácido. Porém, independente se seja com feno ou sem feno, o que é importante aqui nesse gráfico? Isso aqui, ó. O quanto que tem um pool de crescimento de micro-organismo às 6 horas após a trituração da palma. Isso significa, se você deixar no coxo de um dia para o outro, você está fazendo isso aqui, ó, você está enchendo a comida do animal, a ração do animal, de micro-organismos com potencial patogênico. Algum ali pode ser um oportunista que vai causar diarreia aos seus animais. Só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, quando a gente compara esse nível aqui, a quantidade de Escherichia coli tinha a 0 horas, quando acabou de triturar, com as 6 horas, ocorre um aumento de quase 1000 vezes a mais de micro-organismos de Escherichia coli nesse produto. E aí a gente não descobriu a roda, não. A gente foi, quando veio essa ideia, foi procurar se mais pessoas já pensavam isso. E, como sempre, a gente descobriu que tinha. Não com a palma para animal, mas com o próprio concentrado. Então, a gente viu que tem vários trabalhos onde se verifica a mesma coisa. A contaminação da ração, ela propicia uma contaminação, um potencial patogênico para o animal, que pode causar diarreia, e, quiçá, não vai passar isso para os produtos dele que a gente consome, no leite e na carne. Por fim, finalizando, né, quais então os cuidados na utilização de dietas com alta proporção de palma? É fazer uma adaptação ao alto consumo de palma. Você não pode chegar do dia para a noite, o animal nunca comeu palma ou come pouco, e aí você resolve mudar a ração. Realmente vai precisar ali de uns 10 dias, você ir aumentando gradativamente a palma. Triturar a palma imediatamente antes do uso. Vocês viram que em 6 horas o quanto que aumenta. Então, isso que a Cletiane fez, né, de moer de manhã para fornecer de manhã e de tarde, não dá certo. Usar palma com partículas maiores, a gente viu lá na pesquisa do Ranieri e da Judene que partículas maiores, no caso aí do Ranieri, partículas maiores, há uma diminuição no crescimento dessa população. Recolher as sobras do coxo de manhã e de tarde, ou ensilar. Se você não tem mão de obra para fazer isso, ou você não quer, então é preferível, né? Se você não quer recolher essa sobra de manhã ou de tarde, é preferível que você ensilar essa palma na forma de silagem na ração completa. Como considerações finais, então, alimentar caprinos e ovinos com dietas com alta proporção de palma, sem outra fonte de forragem ou com outras fontes de fibra, que não sejam forragem, é possível. Entretanto, é necessário cuidado no fornecimento dessa dieta, com o intuito de evitar, além da acidose ruminal, o crescimento de micro-organismos com potencial patogênico durante o manejo alimentar. Eu coloquei essa foto aqui é o semiárido, o cariri paraibano.
É aqui, é nessas condições que nós criamos, né, ovinos e caprinos, né, nas regiões, né, nos estados que tem o semiárido. A Paraíba, como outros estados do Nordeste, né, não tem só o semiárido, né, mas é aqui, é nesse ambiente que é a criação dos ovinos e caprinos. É daqui, então, que a gente produz boa parte da forragem para a alimentação desses animais. Queria agradecer, né, finalizando e abrindo para as perguntas, queria agradecer muito ao Grupo de Estudo em Forragicultura, os nossos alunos são maravilhosos, são eles que fizeram tudo, né, alguns já foram, outros estão, né, entraram, a gente agradece muito, muito eles. A Embrapa, né, a gente tem um parceiraço aí, que é o professor Guerma, o INSA, né, o George, a Érica, está aí com a gente trabalhando, parceirões também, né, a UFPB, né, temos vários professores, né, trabalhando nessa temática, né, a Empaer, né, ali agradeço o professor João Paulo, nosso parceirão também de pesquisa, e a gente agradece os nossos grandes fornecedores de matéria-prima, de troca de ideias, que toda vez que precisa, eles estão lá com a gente, que é o senhor, né, o professor Edivaldo Beltrão, disponibiliza sempre, quantas vezes a gente, por favor, a gente precisa de silagem de sorgo, precisa de palma, e ele nos disponibilizou. O senhor João Marcos, lá de São José dos Cordeiros, como o senhor Nivaldo, que sempre está com a gente trabalhando conosco. Então, agradeço, se eu esqueci de alguém aqui, me desculpem, né, que é muita gente, mas muito obrigada. E passo a palavra para você, Daniel. Peço desculpas pelo alongamento, né? Acabei me alongando mais do que eu imaginava. Não, foi ótimo. Nem deu para perceber, agora que eu fui olhar a hora, porque realmente foi muita informação interessante, né? E a gente entender como é a pesquisa, né? Como é que a gente, quando faz pesquisa, a gente pensa, né? A gente tem os problemas durante a pesquisa, que às vezes são os mesmos dos produtores, né? Às vezes os produtores procuram a gente, mas a gente também vê isso dentro das pesquisas e encontra essas explicações. Claro que a gente não vai encontrar para chegar perfeitamente aos problemas, resolver os problemas, mas pelo menos aumenta a possibilidade de resolver, né? Então, isso é bem interessante o que você trouxe aí. E também, antes disso, até agradecer, né, mais uma vez, pela possibilidade de ter você aqui também, teve o professor Edson Mauro e agora você. E eu posso dizer, né, que vocês dois me receberam muito bem, Areia. Então, lá, né, tinha muita vontade, né, de ensinar, tá? E o professor Edson também, ele até passou um pouco da disciplina para mim, de bovino, para eu ajudar ele. E você também me escutava, também a gente conversava muito lá em Areia. E isso é muito interessante, muito legal, né? Porque às vezes a gente sai, como alguns alunos estão aí, sai de nossa casa, vai para outro local, né, para fazer nossos projetos. Às vezes a gente fica só, né? E aí precisa de algumas pessoas que recebam a gente bem. E vocês sempre fizeram isso e até hoje fazem. Então eu agradeço muito e por isso também que eu fico mais feliz de você poder estar aqui também. E é a palestra, 20ª palestra, né? Então hoje é a 20ª palestra do nosso ciclo de palestras. E acho que foi muito bom. Parabéns, o pessoal está elogiando bastante ali no chat, daqui a pouco a gente vai lá. E fico bem feliz mesmo de poder ter vocês dois, né, ministrando aqui palestra para a gente e trazendo assuntos tão interessantes. O que eu achei mais. Eu também me pergunto muito sobre isso das fezes dos animais, o que acontece, né, em relação à palma. Alguns produtores já vieram me procurar querendo saber assim, que fica inflamado o rumen, né, que se é o espinho, o que é. E aí você trazendo isso em relação às bactérias, micro-organismos, poderia ser algo a mais, né? Eu já tinha visto um trabalho que mostra inflamação, né, no rumen,
quando, pela Escherichia coli também, há ondas que podem causar inflamação no rumen. Então, o que você trouxe, eu acho que dá para dar uma ideia realmente de que realmente tem a fibra e que também tem outros fatores, e um desses são os micro-organismos, né? Eu já pensei também em relação a desequilíbrio mineral. Não sei se vocês chegaram a olhar alguma coisa sobre isso, porque eu vejo às vezes o potássio, principalmente, ele variando bastante, às vezes em níveis muito altos, e o sódio às vezes baixa. Aí eu não sei se isso também poderia ser outro problema, né? Eu não sei se vocês já pensaram. Eu até assim, a pesquisa em si a gente não fez, mas a gente andou dando uma estudada, sabe, na literatura, e da mesma maneira não tem nada assim, como que eu posso falar? Não tem nenhuma pesquisa assim mais a fundo, né, sobre essa questão de minerais. Eu já vi em relação a isso também, né, em relação aos tecidos. Esse da Cleitiane nós fizemos, né, junto com o professor Ricardo Romão Guerra, a gente viu o efeito em relação ao rumen, à parede do rumen, à parede do intestino e aos rins, e assim, com o trigo não teve diferença. Ao contrário, aumentou as vilosidades, né? Mas assim, em termos de alguma dermatite, alguma corrosão, a gente não teve. Agora, realmente, né? Talvez o teor de potássio seja, não sei, pode ser um problema. Assim, eu li em relação aos minerais, principalmente da palma, tentei ler bastante, porque sempre me instigou muito essa questão, né, da palma, sempre gostei muito. E comecei, mas como que é, né? Eu sou muito assim da questão de, não, eu preciso de um número, né? E eu queria saber, então tá, qual que é essa quantidade máxima de palma ou mínima de fibra, né? E aí eu procurei estudar também a questão de minerais, eu não vi nada assim direto, né? Mas pode ser, realmente, tem que ser estudado. É, interessante. Em relação também ao que É, você falou do leite, da Escherichia coli poder chegar, né, no leite, quebrar a barreira do intestino ou do rumen, que seja, para o sangue, e aí é um problema, porque ela pode causar mastite, no caso do animal leiteiro, pode passar também pelo leite, então é algo que realmente deve ser estudado, e você trouxe isso dentro do grupo, essa preocupação, e eu fiquei, assim, bem interessado nisso, né, eu acho que é bem legal essa visão que às vezes a gente passa, né? A gente acha só que é por causa da fibra ou alguma coisa mais da nutrição em si, mas isso também pode influenciar, né? Acho que é bem interessante. com o concentrado eu vi uns trabalhos, né, onde mostra isso, que a contaminação do animal, né, via dieta, a dieta muito contaminada com Escherichia coli, tem essa questão, né, de aumentar principalmente no intestino grosso do animal, porque muitas dessas patogênicas, apesar da Escherichia coli, o pH dela ser neutro, tem umas que são muito tolerantes a pHs baixíssimos. Então, são bactérias oportunistas que, quando chegam no intestino grosso e com dieta muito concentrado, que passa muito amido para o intestino grosso, ela dá um pulo e cresce. E aí, na hora de você abater os animais, acaba tendo uma contaminação, né, ali. Mesmo por mais cuidado que você tenha, né, da extrusa contamina a carne. Então, alta quantidade, a carne desses animais contaminadas, como também o leite, né, que como você falou, além de atravessar a barreira, né, do trato gastrointestinal, tem o próprio contato, né, ali no manuseio, né, da retirada do leite, porque aquele animal, como você falou, vai estar infestado, né, com esses micro-organismos. Deixa eu ir para a pergunta do pessoal. Então, só para falar aqui, né, tem gente ó, de Pernambuco, né, Piauí, de Sertânia, Pernambuco, Crateús, Bom Jesus, tem de Arapiraca, Santa Cruz da Venerada, Campina Grande, Queimadas, Bahia, Areia, Chapadinha, Maranhão, Acari, Rio Grande do Norte. Tá vendo? Você foi longe.
Ó, que bom. Federal do Mar. Em Chapadinha foi os meus amigos que vieram me prestigiar. Henrique e Michele, agradeço imensamente, com muita saudade deles. Aí a Luana, ela colocou aqui, pessoal, vocês podem fazer a pergunta aí no chat, viu? E também quem quiser abrir o áudio pode abrir para perguntar também, viu? Não tem problema. Eu vou ler primeiro as do chat e depois quem quiser abrir o... E Karina colocou o formulário para o certificado. Aí vocês podem clicar. Só precisa assinar lá, colocar o nome uma vez só, não precisa mais de uma, não. A Luana, ela colocou assim, importante informação, professor, é visível a comum prática de trituração da palma, entre outras forragens para fornecimento ao longo do dia. Praticidade em ganhar tempo, resultando em alguns problemas, né, como você falou aí. No caso, ela está relatando isso, que é comum acontecer. Agradeço pela, né, é bom a gente saber esse feedback, né? A gente vê isso muito. Esse experimento, por exemplo, que as fezes, no 30º dia, as fezes estavam totalmente sem diarreia, a gente está tomando esse cuidado. Triturando quando vai fornecer e recolhendo as sobras 2 vezes ao dia. No experimento do meu mestrado, eu não sabia isso, mas eu acabava pensando que poderia fermentar, que o meu foi com palma e resíduo de uva, né, aqui da região. E eu triturava também, de manhã e de tarde, preocupado com isso. Não tinha o conhecimento, né, era mais a coisa empírica mesmo. Eu imaginava que se você deixasse aquilo ali para a tarde, poderia realmente fermentar, né? Então, realmente é uma prática comum mesmo. A Viviane, ela pergunta o que seria a silagem de ração total. A silagem de ração total, Viviane, você formula a ração já suprindo todas as exigências nutricionais do animal, né? Seja minerais, energia, proteína, e aí, nessa forma, você ensila. Então, quando você abre, né, depois do processo, né, de ensilagem, depois do período, né, que é necessário, né, do silo, para que ocorram os processos de fermentação, você fornece aquela dieta balanceada, certo? Então, é simples, é justamente isso, é você fazer uma ração e ensilar ela. Tem que ter alguns cuidados, principalmente em relação, como eu falei, né, quando o professor Mauro, que veio, né, com essa ideia, que você tem que, ao mesmo tempo, suprir as exigências do animal, balancear a ração, mas, ao mesmo tempo, você tem que se preocupar também com algumas questões da silagem. Por exemplo, o teor de matéria seca. Essa ração ela tem que ter um teor de matéria seca superior a 35, porque se tiver abaixo disso, a tendência é apodrecer no silo. Então, essa é a principal característica. Né? Então, controlar também não ter muito açúcar. Quais são as vantagens dela? Tem vários trabalhos mostrando que melhora o desempenho do animal. Por quê? Ainda tem muitas pesquisas, isso também, tem muita gente estudando isso, principalmente fora do país, essa silagem de ração total, não só com pau, mas com outros produtos. O pessoal da China trabalha muito com isso, com os resíduos de produto de chá, subproduto de chá, né? E de outros subprodutos da indústria, certo? Então, quais seriam as vantagens disso? Primeiro, a facilidade de manuseio, né? Você vai ter um trabalho na hora de ensilar, né? A mais, mas na hora que você abrir o silo, é só pegar e fornecer no coxo. Então, você não precisa estar toda hora, todo dia, tendo que misturar. Aí a pessoa mistura num dia errado, acordou num dia de mau humor e mistura errado, né? Bota um pouco mais. E aí o seu animal tem intoxicação com ureia, por exemplo. Você não vai ter esse problema. Além disso, tem trabalhos que têm verificado que aumenta a degradabilidade, porque parte daquilo que talvez não seria digerido no trato gastrointestinal,
é quebrado pelos micro-organismos do silo e fica mais prontamente disponível. É o caso, por exemplo, do amido do milho, né? O milho do Brasil, ele é muito mais, ele é mais indigestível, por exemplo, do milho do que os Estados Unidos. Então, esse processo de ensilagem, pela temperatura, pela fermentação, deixa mais disponível o amido do milho, por exemplo. Então, é isso. É você pegar a ração e ensilar ela completa, ou parte dela também, né? Você não precisa, você pode, por exemplo, fechar ali proteína e carboidrato e fornecer um sal mineral no coxo, por exemplo. Continua ainda sendo uma silagem de ração completa. Mas antes disso, eu queria mandar um abraço pro Perazzo também de Chapadinha, que eu esqueci. Agora que eu vi, eu pensei que ele nem estava me assistindo, que eu tinha esquecido da gente. Tem aqui também uma pergunta do Dorival Júnior. Ele bota: gostaria que falasse um pouco mais da hipótese do uso de farelo de trigo em associação com a palma. Certo. No caso aqui, o trigo, ele tem em torno de 16% de proteína bruta. E aí, né, enquanto que uma forragem, né, eu estou falando uma forragem normal, não estou falando uma condição de, por exemplo, um pasto ou um canavial que é adubado, com muita matéria orgânica e o tempo todo sendo irrigado, né? Aí o teor de proteína no período chuvoso, no período, aí esse pasto vai estar sempre com torno de 18% de proteína, né? Dependendo do capim. Mas a maioria das fontes de forragem, no período seco do ano, está em torno de 5%, 5 a 7% de proteína. Então, você substituir, e no período chuvoso, em torno de 10%, 13%. Então, a ideia aí do farelo de trigo é substituir a fibra desse capim, porém, você acaba ajudando a proteína. Ali houve uma queda de desempenho, porque como a gente tinha que comparar os tratamentos, né, a gente não poderia ninguém ter um teor de proteína maior. Então, para isso, a gente tinha que tirar a soja. Mas isso não impede, dentro de uma fazenda, de você continuar com a quantidade interessante de soja, né, que tem um valor de qualidade de proteína boa, e colocar trigo. A tendência é o animal ganhar mais peso. Porém, ali, a gente precisa, como vocês viram, né, ali a dieta, a melhor dieta entre sem fêmea e com trigo, foi com 44% de trigo. Né? Porque, apesar dela ser rica em fibra, a fibra do concentrado ela é muito frágil, então ela não estimula a mastigação como a fibra de forragem. Então, é possível, né? Quando a gente compara, né, com a dieta com feno, eu não vou mentir e dizer, né, que com a forragem o desempenho é igual. Né? Como eu falei, teria que testar com a fonte de proteína melhor e tudo. Mas é possível. Deu um resultado, né? Os animais ganharam 212 gramas por dia, a um custo mais barato do que usado o feno, né? Mas a gente tomou esse cuidado de triturar, né, a palma na hora que estava fornecendo, né, e coletar as sobras 2 vezes ao dia. O importante é o seguinte: tem que lembrar que nessa situação a gente essas hipóteses são quando você não tem uma fonte de forragem na sua propriedade. Ninguém está falando aqui para deixar de produzir forragem e começar a colocar concentrado. O que a gente está falando, assim, numa
situação onde é limitada a produção de forragem, é possível sim você confinar carneiro só com fibra de vinho, de concentrado, do trigo, por exemplo, ou da torta de algodão. Da forma de, agora é muito interessante que na forma de silagem, né, a silagem da ração total com palma e concentrado, é importante a gente falar que tem um problema, porque o cheiro é muito bom, a consistência é muito boa. Então tem que tomar muito cuidado com o rato. A gente teve no Danilo, ele perdeu alguns, a gente colocou a silagem em sacos, e acho que ele perdeu uns 3 sacos, porque os ratos iam ali e gostaram muito da silagem. A gente vê, fica um aroma muito bom. A torta de algodão, eu acho até o mais interessante que o farelo de trigo, que a torta de algodão, o teor de proteína dela é melhor, é de uma qualidade melhor. E ele tem mais energia, mas não de carboidrato, mas sim de lipídio. Deu uma cortada aqui. Estão me escutando? Tá me escutando, Juliana? Estou. Ah, pronto, que cortou aqui um pouquinho. Desculpe se eu lhe cortei também na o que eu fui falar. Tá ouvindo ainda, né? Uhum. Pronto. Sim. Eu vou juntar 2 perguntas em uma. O Jorge Henrique tem uma pergunta mais abaixo, depois eu falo o nome. Que ele colocou assim, deu parabéns pela palestra e perguntou qual seria a média de tamanho, deve ser o tamanho de partícula, para a utilização da palma. E outra pessoa lá embaixo perguntou a quantidade de palma, que seria, quanto de palma, né? Seria viável. Viável não, mas eu acho seguro, né? Para usar para ovinos e caprinos. Olha, em relação a essa primeira pesquisa que a gente viu, né, em termos de micro-organismo, em torno de 4 centímetros, acima de 4 centímetros, como vocês puderam ver, né, na palestra, ou uma redução em termos de contaminação microbiana muito grande. E como a palma é muito digestível e tudo, você cortar ela maior, não vai ter problema nenhum no consumo do animal e nem na digestibilidade. Em termos da quantidade de palma, os trabalhos da gente até uns 40%, 50%, né? Igual o trabalho do Juscelino, do Germa aí em Petrolina, eles trabalharam acima de 50%, né? Mas na forma de silagem, né? E aí o efeito foi igual. Abaixo, na forma in natura, eu acho que uns 35%, 40%, com base na matéria seca, né? Lembrando que esse 50% foi de uma palma mais velha, uma palma com torno de 13% de matéria seca. Né? Eu acho que mais importante do que a quantidade em si vai depender do teor de matéria seca também, né? Da palma, né? Então a gente tem que, na verdade, né? Mas assim, eu colocaria ali em torno dos 35% até 35%, daria para trabalhar chegando 40%, mas aí lembrando, pessoal, que a gente está falando não pensando em otimização da produção, do ganho de peso. Né? Aí a gente está falando numa condição onde o que se tem é só palma, e se eu for tentar colocar mais fibra, o custo da ração vai ficar lá em cima, ou eu não tenho. Em termos de otimização, né, assim, da produção, pensando só em termos produtivos, aí você tem que entrar realmente ali com, no mínimo ali, uns 15% de forragem. Eu acho que 15% de uma forragem que não seja palma. Ótimo.
Vou fazer mais uma pergunta por causa do horário também, né, que está alongado. E o Fabrício, primeiro perguntaram se eu ia disponibilizar. Vou disponibilizar no final, quando finalizar o ciclo de palestra, né? Aí a gente vai disponibilizar pelo Instagram nosso. Aí o pessoal vai ter acesso às palestras que já tiveram, tá? Tem uma pergunta do Fabrício, que ele pergunta assim: a silagem de ração total não diminui o valor nutricional da ração, como uma silagem normal faz? Depende da silagem, viu? Se for bem feita, não reduz tanto assim, não. Então, É, a pergunta dele é essa, né? Se reduz ou não. é, Ou até o o, Mauro apareceu ali para. o Daniel falou extremamente bem. Depende de como que você fez. Você mantendo ali. Você tem que conhecer de silagem, das características para fermentar, para uma silagem ser bem fermentada. Dependendo, como eu falei, ao contrário, pode até melhorar a degradabilidade, né? Porque ali você está tendo ali uma ação de micro-organismos, né? Por exemplo, uma coisa muito interessante, a questão do amido. A gente às vezes pensa, né? Não, se o animal comer uma grande quantidade de ruminante, né? O boi, a cabra, o carneiro comer uma grande quantidade de milho, que é rico em amido, ele vai estourar de ganhar peso, por exemplo, produzir leite. Só que o seguinte, o amido, se ele não for fermentado no rumen, no intestino delgado, pouco amido, o ruminante ele não é tão eficiente em quebrar e absorver amido no intestino delgado do que um não ruminante, como nós, ou como um suíno, uma ave. Então, esse alto consumo de amido na boca, se dando na boca do animal, parte dele vai sair nas fezes, independente se você triturar finamente ou mal triturado, por questão de pH, vai sair tudo nas fezes. A partir do momento que você coloca ele num silo, os micro-organismos ali do silo, as bactérias láticas, vão fermentar e produzir ácido lático, outros ácidos que o ruminante vai usar, né? Além dessa questão que eu falei de hidrolisar, né, aquelas ligações, que muitas vezes a enzima do micro-organismo do rumen ou do micro-organismo, ou do próprio ruminante não vai conseguir quebrar. As perdas, elas podem ser ínfimas se você souber, né, as características de uma boa silagem. As características de uma boa silagem eu vou deixar para o professor Mauro responder, que eu acho que ele vai saber responder, né, com detalhes. É, pronto. Tem mais algumas perguntas aqui, mas aí, como você deixou o e-mail, né? E tem o Instagram também, aí o pessoal pode entrar. Ouviu? Com certeza. Eu queria agradecer muito o Daniel. O Daniel falou que, né, foi o nosso aluno e agradeceu, mas a gente que agradece. Ele sempre foi um aluno de destaque, sempre muito estudioso, muito inteligente. A gente, dentro ainda, quando era aluno, a gente sabia que ele ia ser um sucesso, como está sendo, né, Daniel? Então, foi um prazer imenso ministrar a aula para você. Era até difícil, viu, gente? Porque ele estudava muito, então, muitas vezes ali ele discutia de pau a pau. Então, assim, foi muito prazeroso, né? Estudar, ministrar, ser sua professora. Hoje, né? Eu que agradeço mesmo, mais uma vez, tá? Então, você, a Mauro, que tá aí, todos, né, presentes. Eu agradecer também o pessoal elogiando demais, então foi muito bom, realmente, tá? Teve algumas pessoas que perguntaram as outras palestras, então a gente vai ter, na verdade, mais uma palestra de palestrante aqui, né, pra gente, que é a próxima quarta-feira, que é a professora Grace, lá de Arapiraca, que ela vai falar sobre as raças caprinas. E depois, para finalizar, vai ter uma palestra minha pela UFBA. Congelou, né? Aqui do GECAL desse ano. Mas, ouviu? Agora eu Estão me ouvi. ouvindo agora?
Deu uma congelada, mas deu para entender bem. É só a imagem que congelou. pronto. Agora voltou? Voltou. Pronto, que a gente vai ter mais uma palestra na próxima semana e depois outra, né? Mais duas palestras, na verdade. A próxima é sobre raças caprinas de leite e depois sobre produtos também lácteos e queijos caprinos. Então, mais uma vez, agradeço. Não sei se travou de novo, parece, mas eu acredito que esteja saindo o áudio, né? Saiu, tá saindo Saiu? áudio, sim. Saiu. Tá bem legível. Muito obrigado também a todos que ficarem até o final me escutando e estou à disposição. Caso queiram, né, tirar alguma dúvida ou conversar, tá meus contatos na apresentação. Então, mais uma vez, muito obrigado. Desculpa aí que tá cortando um pouco o meu áudio, mas eu acredito que vocês estejam ouvindo. Então, boa noite a todos. Fiquem bem com Deus e que uma boa final de quarta-feira. Tudo de bom e até a próxima quarta-feira aqui com a gente. Até mais. Muito obrigado. Removi tudinho. Saiu todo mundo, né? Que tá cortando aqui, né? Tá lento. Saiu todo mundo, professor. Saiu não, eu tirei tudinho, que tinha um monte que sem querer sair. Ah, entendi. Professor, ainda está gravando. Depois o senhor edita. Eita, meu Deus. É mesmo. Meu Deus. Vai aparecer aí o senhor removendo.